Salve, salve, galera. André Brito aqui pra gente dar início a mais um episódio do Busca o Balde, o quadro de saúde do Endcast. Todo mundo já sabe, mas a gente sempre gosta de reforçar. O Endcast nasceu pra falar de felicidade, mas como é que a gente pode ser feliz sem saúde? Não dá, né? Então vamos buscar a saúde, porque a gente vive chutando esses baldes pra longe mesmo. E aí, pra não deixar o balde tão longe, né, Ana? A gente tem que buscar de vez em quando, né? E a gente trouxe reforço, né? Não é? Porque não tava fácil só pra nós três, né? Ficar buscando, nós né? estamos meio cansados de tentar buscar sozinho, buscamos mais universitários. O balde tava meio pesado. Tava, não tava, Doc? Tava. Eu não sei se é o chute que tá ficando muito forte, se é o quanto que a gente coloca dentro do balde pra deixar ele pesado. Tá complicado. É isso aí. Estamos aqui de novo com a Alessandra, que veio pra dar dicas maravilhosas pra gente de alimentação saudável, né, Muito Ale? obrigada, é um prazer estar aqui colaborando com a população em geral, né? Que É todo isso mundo aí. precisa de uma alimentação saudável. Então, para mim, é uma alegria imensa. Pra nós também uma honra ter você aqui. A gente começou esse papo num outro episódio, provavelmente você que tá assistindo já viu o anterior. Se não viu ainda, vai lá assistir o começo do papo. E aí, uma certa hora eu falei, gente, peraí, tá bom demais isso aqui, vamos fazer mais um episódio. Fica com a gente mais um pouco, né, Tem Ale? muito assunto pra gente É isso aí. destrinchar. E pra quem viu, né, Ale, aquele episódio anterior, teve uma hora que o Bruno começou a falar um negócio de tríade. Que negócio que é esse de tríade, Brunão? A gente precisa entender Explica um pouco aí. melhor. É a tríade do ser humano escroto. Como que é isso? É o ser humano que tem 3 características básicas, né? Que é o ignorante, que ele não entende nada de saúde, nada de alimentação, nada de treino e quer dar pitaco. Aí é o paciente chato, porque só vai falar besteira. Tudo é ruim, tudo não funciona, tudo com ele não dá certo. E aí, pra completar, é o paciente fresco. Que é o... eu não uso esse tipo de... eu não gosto de glúten. Você tem intolerância? Não, mas eu não gosto. Você tem algum problema de lactose? Não, mas eu também não gosto de leite. Então, assim... Você gosta É de salada? fresco mesmo. Não. Mas você come fruta? Ah, de vez em quando. Né? Mas você não gosta de nada que é saudável? Não. E por quê? Por que não? Por que não? Né? E faça um milagre em mim, né? Aham, me emagreça, né? E aí a gente tava aqui no bate-papo, né, no intervalo, aí o João Paulo teve uma frase que ilustra, que eu até anotei. A gente não tem que fazer o que gosta só, né? Porque quem faz só o que gosta é criança, né, João? Quem faz o que precisa fazer é adulto, né? Então, tá vendo, ó? Citação da nossa plateia, porque o Busca o Balde tem plateia. Hoje tem né? plateia. Isso aí. Então, Ale, a gente estava conversando no outro bate-papo sobre o que você oferece para os seus clientes e para os pacientes da Teico para ajudar eles a manterem uma alimentação saudável. E aí você comentou dos pacotes que você tem para oferecer, mas agora eu queria entender mais assim a diferença que tudo isso faz Na prática. na prática. Tá bom, chega lá o paciente, eu estou com muita dificuldade porque eu tô querendo comer um docinho e, putz, eu sempre tô comendo uma barra de chocolate. Aí tá na hora da Ale entrar em ação, né? Falou, Ale, o bichão lá tá comendo uma barra de chocolate e assim ele não vai emagrecer de jeito nenhum. Isso quando é chocolate, né? Porque às vezes é gordura hidrogenada com sabor de Aham. cacau. Isso, gordura hidrogenada parecido cacau, né? Sabor exatamente. cacau, isso aí. Aí então, aí ela vai lá e faz a mágica. Porque, por exemplo, chega lá, nossa, tenho 3 opções de dieta e não já enjoei das 3. E aí ela tem que fazer a mágica dela de novo. Então, ela me auxilia principalmente nesses momentos, né? Ela faz muito mais coisa, mas do que eu preciso e sei utilizar dela, bem as ferramentas dela, essas são essas daí, as principais. E Deixar aí, a vida do paciente mais prazerosa, né? A comida mais palatável. isso, e aí ela vai lá e faz a mágica. Show. Como que ela faz isso eu já não sei. Básico bem feito, né? Com qualidade, com sabor, para conseguir consumir aí todos os dias e não falar assim, nossa, eu não aguento mais fazer dieta. Não parece dieta, né? Dá Tô para comendo fazer um bem. banquete com a dieta. Tô comendo bem, tá uma, né? E na minha parte, que é mais abordagem ali de sobrepeso, obesidade, o paciente ele não enxerga como ele pode fazer diferente. Porque sim, ele sabe que ele tem que comer melhor, ele sabe que ele tem que comer mais salada, né? Mais saudável, mais fruta, enfim. Mas ele não enxerga como ele pode
promover aquela mudança no dia a dia dele, com a rotina que ele tem, né? Porque hoje são poucos que estão em casa com tempo disponível para organizar, com Bem tempo para fazer uma poucos, né? refeição, né? A gente está cada vez mais correndo, cada vez mais sobrecarregado. E aí vem a dificuldade da aplicabilidade, que eu acho que é importante. Por quê? Porque ela vem para mostrar que é possível, né? Ela vem para mostrar que aquele planejamento nutricional dá para colocar no dia a dia corrido. Mesmo que não seja sempre aquilo ali, mesmo que faça às vezes 70%, mesmo que faça, né, 80% daquilo ali. Porque a gente já falou muito disso, né? Tem o ideal e tem o possível de ser feito. Sim. E ela mostra como fazer ali o também que eu gosto de falar, que é o contenção de danos, né? Porque ela vai falar, tá bom, mas vamos fazer o mais saudável possível, vamos minimizar isso aqui, vamos tornar nutritivo e saboroso, né? De uma forma que você não sinta que a alimentação é torturante, porque ela não deve ser torturante, né? Perfeito. E eu acho que é o principal, aí ela vem para somar toda a equipe. Olha, e dá pra fazer isso gradativamente, né? Igual a Ana tava falando. Dá um exemplo pra gente, assim, por exemplo, esse paciente com sobrepeso ou obesidade. Então, eu sempre procuro entender todos os meus clientes, né? É uma parte que eu gosto muito do meu trabalho, é poder conversar. Então, eu tenho até que, às vezes, me segurar um pouco, porque eu gosto de fazer amizade com meus clientes, eu gosto de conhecer todo mundo, né? Tem gente que eu nunca vi, mas às vezes fala aqui pelo WhatsApp, enfim. E eu gosto de entender o que aquela pessoa está procurando. Porque eu atendo tanto os intolerantes, que são bastante, inclusive, diabéticos também, mas eu sempre procuro mostrar que não é apenas aquela intolerância ou aquele produto zero açúcar, que tem muito mais naquele alimento do que isso, né? Porque as substituições hoje são, assim, inúmeras, né? Então, eu gosto de entender. E aí, eu entendendo como que esse paciente veio da clínica, por exemplo, né? Tá querendo mudar a alimentação, tá querendo mudar a vida, porque muda a vida, a alimentação muda a vida, né? A gente consegue ter energia ou não ter energia, dependendo do que a gente comeu ontem, por exemplo. E sempre é pro próximo dia, não é naquele momento, né? É um investimento de... Exatamente. O retorno não é imediato. Então, eu tenho, assim, uma vasta variedade de produtos, né, de opções para oferecer. Então, eu vou saber, a pessoa nunca comeu um alimento sem açúcar, nunca comeu um alimento rico em fibras. Então, a gente vai começar ali nos funcionais, né? O que seriam os funcionais? É a composição que contém mais carboidrato, contém, né, uma textura mais parecida com o tradicional, que a gente chama os alimentos da vida. Eu tava conversando com os meninos aqui e falando que a gente faz essa associação, né? O alimento da vida. O que é alimento da vida? É os açucarados, ultraprocessados, enfim. Mas não é o alimento rico em gorduras boas, não é o low carb, que seria o low carb, né? O low carb, ele tem uma carga maior de gordura, que aí vem das castanhas, né? O azeite, óleo de coco, enfim. É uma base mais de gordura. E o funcional é uma base ali que contém uma quantidade boa de fibras, mas não entra tanta gordura, né? Então, a textura dele vai parecer mais com pão, digamos assim. Um pão funcional vai parecer muito mais com um pão de trigo normal do que o low carb, né? Então, se eu chegar para uma pessoa que nunca comeu fora dos alimentos da vida e falar assim, ó, toma esse pão low carb que você vai gostar. Talvez goste, mas 90% não. Vai sentir ali uma diferença muito grande, né? Então, por isso que é bem importante eu conhecer essa pessoa, saber o que ela busca. Agora, quando é uma pessoa que já é acostumada, que já conheceu vários outros, enfim, aí fica mais fácil, né? Mas eu sempre procuro começar o atendimento dessa forma. Ah, não, eu já sei, já conheço, já comi vários. Não, então, tanto faz. Você prefere low carb? Você tá fazendo um acompanhamento low carb, por exemplo? Porque se não tiver também, aí é gosto, né? Não... E é impossível você traçar um planejamento ali para uma orientação sem conhecer o dia a dia Sem e conhecer conhecer. até intimamente ali a relação alimentar que aquela pessoa tem, né, no dia a dia. Porque você não vai conseguir orientar, Não. direcionar. Então, é um absurdo as pessoas acharem que elas podem pegar o negócio pronto na internet ali, que a blogueira X postou que ela come e que vai funcionar para E ela. porque aquela blogueira X que consome, ela talvez
gosta daquele sabor, daquela textura. E talvez aquilo funcione pro objetivo dela ali, às vezes uma coisa pontual, ou às vezes também ela tá fazendo por conta e tem transtorno alimentar e tá postando aquilo ali como se fosse saudável, porque hoje tá muito distorcido o conceito, né, de saudável. Sim. Essa coisa do, quanto mais magra eu for, mais saudável eu sou, né, quanto menos eu comer, mais saudável eu sou, quanto mais Você fome eu falou até passar. no dia do remédio, quanto mais faz vomitar, melhor é. A paciente falou assim, não, eu usei por conta, foi ótimo, eu só vomitava. E eu achei que ela tava brincando, mas era Ela verdade. achou que aquilo era Ela ótimo, realmente né? falou que a medicação é excelente porque ela só vomitava, ela não conseguia sentir o cheiro de nada e não Meu conseguia Deus. comer nada. Foi Então, é ótimo. o grau de distorção, assim, né, que a gente tem que entender. Por isso que eu falo que pra eu transformo passar. alimento em alegria e afeto. Porque alimentação é afeto também. Sem dúvida. Né? É uma forma de prazer humana, né? A gente comemora comendo. Eu sou uma pessoa que fala essa frase. Eu não como para matar a fome. Eu como por prazer. Assim, e não só na hora do almoço, né? Assim, eu sinto... Eu tenho uma amiga que fala, eu gosto de cozinhar pro André. Aquele negócio de sentar à Porque- tarde, montar ali um cafezinho, Nossa, mesmo e que esteja só sentir o você. sabor da comida, sabe? Assim, decifrar o que tem naquela comida. Saborear mesmo, né? É um Sim, prazer para mim sim. a comida. E aí, esse protocolo aí eu faço para as pessoas que compram direto comigo, né? Os pães, bolo, doce. Porque daí eu conheço ali. Agora, sobre os atendimentos de chefe em casa, que eu vou lá preparar as refeições, deixar tudo ali balanceada, pesada, de acordo, né? A pessoa quer. Esse aí já é a gente tem uma conversa um pouco mais estendida para eu saber, porque eu tenho que saber se tem alergias a temperos, se gosta de tal tempero ou se não, para eu saber montar certinho aquele cronograma de atendimento, né? Porque eu tenho um PDF completinho, com todas as opções, a pessoa vai lá, escolhe tudo, eu faço uma lista de compras exatamente com a quantidade que a pessoa precisa comprar, às vezes indica até marca. Não porque eu tô fazendo propaganda, porque eu sei que a qualidade é boa, né? Às vezes a pessoa não tem conhecimento, então eu faço isso. E não sobra. Tudo que eu peço naquela lista, eu utilizo. E aí eu monto, né, tudo conforme os gostos daquela família. Então eu tenho que conhecer um pouco de quem vai comer esse alimento, né? Conhecer o que eles gostam, de que forma que eles gostam. É comida mais seca, comida mais pastosa. E dá pra gente fazer tudo isso dentro do saudável. Perfeito. Nossa, dá uma infinidade de coisas, né? E Ana, no seu paciente diabético, qual que existe essa parceria também com a Alê pro paciente diabético? Na verdade, o paciente que quiser orientação, né? A gente já sempre fala lá na clínica que tem disponível, né? Tem os planos de acompanhamento multidisciplinar, o médico, o paciente, se ele falar assim, eu quero acompanhamento médico, nutricional, a Alê vem junto, né? Quando ele pede. E às vezes a pessoa acha que ela tem que às vezes pagar a parte, vai ter um custo maior. Não, a clínica oferece isso, né? A gente passa isso para o paciente, assim como a consultoria com o personal, a clínica oferece isso, né? Naquele pacote ali. Porque a gente entende que precisa desse direcionamento e é o que faz a diferença, essa questão do ajuste fino, né? Vamos falar assim, que as pessoas às vezes acham que é bobeira, né? O jeito de treinar é bobeira? De forma alguma. O jeito de preparar, né? O jeito de armazenar é bobeira? De forma alguma. E às vezes é aquilo ali que vai fazer diferença, né? Na vida dela. Tanto na questão de organização, que é o que a Lê ensina até o paciente, né? A se programar, se organizar, né? Exatamente. Até a questão de entender como funciona uma alimentação saudável, né? E ver como é que ele tem que trabalhar aquilo ali. Porque a gente que tá todos os dias ali com a mão na massa, é aquele negócio, eu não preciso falar isso porque é muito óbvio. Mas não é. Não mesmo. Quando a gente começa ali a entender melhor as pessoas, eu mesma, né? Às vezes eu fico assim, meu Deus, não sei, talvez armazenar uma salada para que ela dure a semana toda, ou fazer um frango desfiado de uma forma que fique gostoso, porque a maioria fala assim, mas aí fica aquele negócio meio molhado, eu não gosto. É né? óbvio pra você porque é o seu todo dia. Porque é o meu todo dia, né? Fazer um omelete um pouco diferente, para não ficar aquele negócio ali, só o ovo batido com nada, né? Então, para mim... O recheio é opa, né? Opa, não tem nada aqui.
Tem uma passagem interessante de uma outra colega nutricionista, e ela falou o seguinte, ela falou justamente isso. Ana Laura, o que mais me marcou uma vez, que assim, que o óbvio precisa ser dito, porque não é óbvio para todo mundo, foi, ela montou o plano, e aí a paciente, e ela precisava reduzir o colesterol, e a paciente falando assim, mas eu tô fazendo exatamente como você me passou. Tinha lá, entre todos os alimentos, tinha ovo, né? E a dúvida, a questão era do ovo. Olha aqui, eu vou filmar pra você. Ela botou uma panela cheia de óleo dessa altura, assim. Meu Deus. Tava fritando os ovos lá, entendeu? Olha aqui, eu tô comendo ovo, ó. Do jeito... Aí ela, nossa, né? Não, errei, porque né, ela Faltou falou, explicar que não deveria ser deveria frito. ter deixado claro que não é desse jeito, né? Sim. Que ela deve comer o ovo. Então, o óbvio, porque às vezes a pessoa nem sabe, nem enxerga, Não tinha porque ela nunca repertório comeu daquilo de ali outra ainda. forma. Teve né? uma paciente da clínica que ela nunca esqueço, assim, porque depois ela me mandou mensagem, né? Porque na dieta dela tinha no lanche da tarde iogurte com morango, se eu não me engano. E tinha chia pra ela colocar em cima, acho que era da salada. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, você pega essa chia, mistura no iogurte, deixa na geladeira. E aí, na hora que você for comer, você dá mais uma misturadinha, deixa mais uma meia hora e pica esse morango e põe por cima e come. Porque vai ficar muito bom. E ela podia usar mel, tinha quantidade lá, né? Falei, põe um melzinho e tal. Aí depois ela mandou, falou, Alê, que delícia, nunca mais eu quero parar de comer isso, porque eu achei que, assim, nossa, que lanche sem graça. Pegar um negócio azedo, né? Colocar um morango azedo também, tipo... E então, a chia, assim, a gente acha que não tem sabor aquilo, né? Que não muda nada. Não... ela dá textura, né? Então ela deixa ali bem parecendo um pudim. E aí coloca o mel com morango, fica uma sobremesa, fica maravilhoso, né? Então, essas coisas, esses pequenos detalhes que eu procuro levar para eles lá na clínica, né? E é claro, ofereço também o meu trabalho lá na casa deles, se eles quiserem que eu vou lá, pra gente preparar a refeição da família ali, deixar tudo certinho. É super bacana. Porque daí muita gente desiste da dieta exatamente por isso, por achar que não precisa de orientação de como fazer e aí acaba não conseguindo manter a constância. Sem dúvida. A ideia lá na clínica, quando o paciente adere o pacote, ele vai passar na consulta médica, aí se tem o acompanhamento psicológico também, que a gente já falou muito aqui da saúde mental, né? Passa pela sessão da psicologia, porque a gente tem também um feedback, né? A gente discute ali o que é relevante, quando tem algo ali pertinente, a psicóloga já passa pra gente, passa pra nutricionista, o relevante passa pra Alê, né? E a gente tenta alinhar tudo. E aí, na hora que chega na Alessandra, por isso que eu falo, o ideal não é já chegar lá e ir na Alessandra, não, é você começar esse processo, passa na nutricionista, recebe o plano nutricional ali, tenta aplicar, vê o que você tem dificuldade, que você não gostou, por que não gostou, porque às vezes é o que a Alê tá falando, é a forma de preparar, né, a textura, e ela vai saber orientar e jogar com tudo aquilo ali, então é fantástico. É a multidisciplinaridade, de novo, né? E a interdisciplinaridade, né, porque a multi é ter profissionais ali no mesmo local, mas o inter eles trabalharem em conjunto. Juntos, né? Acho que a gente comentou isso no episódio do né, do personal, que o treino vai ser pensado para aquele indivíduo, a alimentação vai ser pensada para aquele indivíduo, a nutrição vai ser pensada para aquele indivíduo. A nutrição precisa saber qual que é o nível de treino desse paciente, né? Porque muda tudo. E o paciente acha que isso é detalhe, né? Muda tudo. É lógico, porque, por exemplo, você pega um cara que treina muito avançado, vai lá, o treino de perna do cara vai lá 1000 calorias. E aí vai querer fazer um plano nutricional para esse cara. Ah, não, esse cara tem mais ou menos esse peso, então vamos fazer uma dieta aí de 600 calorias. Vamos usar a regrinha. Né? Eu vou pegar aqui no livro, tem que na fazer página. déficit. Aí o cara não consegue nem levantar nada, não. Chega Acho lá... que é esse o problema, aí por isso que eu não consegui. Aí eu vi um vídeo agora, esse cara é o apelido de academia, é o Viagra vencido. Porque não levanta nada, né? A falta de carboidrato vai causar o Viagra vencido na academia. Murilo, se você escutar isso aí e me chamar lá na academia desse nome, Murilo, nós vai perder a amizade.
Viagra vencido. Achei sensacional esse apelido, é muito bom. Bom mesmo. Aí também tem, falando lá, só para complementar dessa parte aí, também tem o Netflix. Netflix? Por quê? Porque quase todas as séries dele são ruins. Aí, o paciente Netflix. Ou porque a série não tem final, às vezes. Aí também tem o Químico. Químico? Porque ele não tem nada de físico. Aí eu achei boa também. Eu achei que o Químico é porque ele transformava o treino dele numa merda. Podia ser também. É uma boa. E aí o outro apelido do vídeo que eu vi é o Retrato. Por quê? Porque passa o tempo e ele continua igual. Aí... eu achei impressionante. Falei, não, são uns apelidos bons. Bons apelidos mesmo. Bom, acho que da parte da personal chef, né, a parte da alimentação, o que a gente poderia contribuir com o público que ainda não conhecia, né, essa parte da Clínica Teico. Acho que deu pra gente se deliciar aqui, né? E se tiver dúvida, manda pra Alê, né? Sim. Qual que é o arroba mesmo, Alê? É Alessandra Caetanos. No plural. Com I. Caí com I. Vai estar aqui na descrição também, viu, gente? Caí com I. Caetanos. Tá. Alessandra Caetanos, lá no Instagram. Segue a Alessandra lá pra você aprender, Tem link né, do WhatsApp, pode me ligar, pode me chamar, enfim. Você responde todo mundo? Na medida do possível. Ela demora, porque é muita coisa, mas ela responde. Eu sempre, ultimamente eu tenho falado assim, ó, tá com urgência de falar comigo, me liga. Perfeito. Porque aí a ligação eu atendo, sim, eu não deixo de atender ninguém. Mas o WhatsApp, às vezes, eu tenho que dar uma pausa, porque senão eu não consigo E no desenvolver final das outras contas, coisas. é pra isso, né? O WhatsApp é pra pessoa que quer falar com a outra, mandar uma mensagem na hora que ela pode, e a outra responde quando ela puder. Exatamente. E aí dá tudo certo. Geralmente, todos os dias eu zero ali, mas a gente falha de vez em quando, né? Normal, Tem coisa que é humanamente impossível, mas eu tô ali, tô aqui pra isso, né? Pra ajudar quem precisa, que é todo mundo, na verdade, né? Eu falo que tem gente que chega assim, mas você trabalha só com fit. Não, eu tô aqui para oferecer alimentação saudável para todos, porque todos nós precisamos. Isso é importante, né? Porque o pessoal às vezes acha assim, eu não tô acima do peso, eu não tenho doença de base nenhuma, então eu não preciso me preocupar com isso. Precisa, né? Todo mundo precisa. E comer bem, por que não comer bem, né? Sim, porque deixa para comer lá as comidas da vida quando sai de casa, quando tá numa comemoração, numa festa. No dia a dia, você ter ali a comidinha super equilibrada, saudável, natural, enfim, vai fazer toda a diferença, né? Sem dúvida. E não só para quem quer perder peso, mas para quem quer ganhar pra qualidade de vida. Para quem quer ganhar qualidade de vida, exatamente. Porque é consequência perder peso, né? Você pode, às vezes, ganhar muito, muito mais vida antes de perder o peso. Perfeito. Isso aí, então, para quem quiser saber mais informações sobre a Clínica Teico, @clinicamedica.franca. Boa. Já não tô perguntando mais. @clinicamedica.franca lá no Instagram. Segue, manda sua pergunta, agenda sua consulta. Lembrando também que se você quiser falar com a Ana, @doutora DRA, Ana Laura Ferreira. Manda sua pergunta. Claro, não vai fazer consulta no direct, hein, gente? Consulta não, lá na clínica. Mas a gente até direciona, né? Né? E se quiser também falar com o Dr. Bruno, @doutordr, Bruno Fujihara. Fujihara é Fujihara, certo? Manda lá também pro Doc a sua dúvida, a sua curiosidade. Fala o que faltou, de repente, a gente conversar aqui nesse episódio com a Alê. E se quiser também encaminhar suas curiosidades sobre saúde para mim, @André_Brito. E o @Endcast Podcast tá aí para você também que quiser participar. A gente está aqui para contribuir com a sua saúde e, através disso, também melhorar seu nível de felicidade. Então, se você gostou desse conteúdo, lembra de curtir, comentar, conta pra gente o que você achou. Se não for inscrito no canal, o que acontece, Doc? Começa a ganhar pedidos desagradáveis na academia. Vai virar Viagra vencido. Vai ganhar o primeiro lá da tríade. Da tríade do escroto. Vamos mudar a tríade. O primeiro é não ser inscrito no canal. Boa. E se inscreve aí e deixa seu comentário. Se você assistiu ou ouviu a gente pelo Spotify,
Já aproveita, segue a gente aí no Spotify e deixa 5 estrelinhas que você ajuda o algoritmo a entregar esse conteúdo para mais pessoas que podem se beneficiar. Fechou? Fechou. Ale, obrigado. Até a próxima. Eu volto Eu que sempre, agradeço. Estou disponível viu? pra Valeu. gente conversar sempre sobre esse assunto que é incrível, né? E não tem fim. Não tem. Não Quanto tem mais, fim. melhor. Isso, e com certeza a gente vai ter próxima. Show de bola. Seja sempre bem-vinda. E Obrigada. a gente se vê lá no próximo episódio, hein? Beijo. Valeu.